Qual foi a coisa mais antiprofissional que um médico já lhe disse? Tive uma lesão grave na cabeça quando eu era criança e vi um monte de médicos tentando descobrir o que estava errado. Fiquei um pouco irritado com um deles por algo que nem me lembro. Pegou o prontuário médico anos depois e ela se referiu a mim como um filho do diabo em seu relatório. Tive que fazer alguns telefonemas para que aquele diagnóstico fosse removido do meu registro. Fui ao médico para verificar meus seios. Ele basicamente os segurou e acariciou de uma maneira que não teria a chance de sentir nada potencialmente perigoso e devido a eles me causarem muita dor física. Perguntei a ele sobre minhas opções em relação à cirurgia de redução de mama. Ele ficou visivelmente irritado e me disse para nunca pensar nisso e os chamou de bonitos. Ele estava bem em seus 50 anos e eu tinha 18 ou 19. Eu paguei $50 para o mestre Roche ignorar meus problemas de saúde e me fazer encontrar outro médico que realmente queria ajudar as pessoas. Um médico nos anos 80 disse à minha mãe que minha doença grave com risco de vida, realmente não era real porque não há evidências reais de que haja uma base genética para a doença apesar da minha doença genética ser bem estudada. Outro médico da mesma cirurgia me deu um tapa forte no joelho e me disse que eu estava fingindo para um dia de folga na escola. 6 meses depois eu precisaria de uma recolocação completa do joelho e mamãe continuou me levando lá. Eu tive um comentário médico sobre como eu perdi peso, mas quando eu disse a ele que comecei a ir a uma academia, ele me disse para não tentar construir músculos porque um dia ele viraria gordura de qualquer maneira. Eu estava procurando um cirurgião para minha operação de cálculo biliar e ele perguntou quais medicamentos eu estava tomando. Mencionei meus antidepressivos e ele começou a dizer que eu não precisava tomar, só precisava rezar. Fiquei chateado e respondi: acho que vou rezar para tirar meus cálculos biliares também então. Escusado será dizer que fui com um cirurgião diferente. O pediatra olhou para o nosso bebê de pé com uma postura desfaibaca. Então, sem considerar mais nada, virou-se para minha esposa e disse: ela fica assim porque você a mima demais. Essa foi apenas a nossa primeira pista de que o médico era um idiota. Minha mãe teve alguns sintomas que resultaram em uma varredura de seu cérebro. Parecia que ela poderia ter um tumor ou água no cérebro ou algo assim. Ao dar os resultados, o médico disse: talvez esta seja a maneira de Deus dizer que está na hora. Minha mãe, que estava na casa dos 50 anos na época, ficou absolutamente louca com eles. Deus não tem nada a ver com isso, etc. Acontece que ela estava bem. Os sintomas estavam relacionados a outra coisa e os resultados ambíguos da verificação podem ter sido erro de máquina humano. Quando eu estava no colegial, fui para o time de basquete. Eu tive que fazer um exame físico e tinha que ser feito pelo médico da escola e não pelo meu. Entrei para fazer o físico e tive que ficar nu. Eu fiz isso e o médico me examinou. Ele viu que eu tenho um osso do peito invertido e disse: uau, isso é bizarro. Você não pode estar no time com isso. Eu sei que meu externo faz parecer que eu tenho um buraco no meu peito, mas eu nunca tinha me preocupado até aquele momento. Como esse exame estava acontecendo no vestiário masculino na frente de outras crianças que queriam sair para o time também. Todo mundo começou a rir de mim e me xingar. Peguei minha merda e fui embora. Minha mãe me levou ao nosso médico regular que me garantiu que não havia nada de errado comigo e que há muitas pessoas que têm seios como os meus. Não ajudou, mas eu apreciei que ela me explicou. Parei de tirar minha camisa na frente dos outros. Eu fui assediado e intimidado por todo o meu clássico nos próximos anos porque um médico fez um comentário que ele não deveria ter feito. Quando eu tinha 21 anos, desloquei meu ombro e continuou doendo por semanas. Fui a um especialista e ele sugeriu que a dor era toda na minha cabeça. Depois de uma ressonância magnética, ele percebeu que eu tinha um rasgo SLAP no meu ombro e então eu disse: parece que não é tudo na minha cabeça, e ele me olhou com tanto desprezo. Eu nunca mais voltei para aquele idiota. Não consigo sentir nenhum caroço. Eu estava convencido de que senti um caroço nos meus testículos. O médico não podia sentir. Acabou demorando muito mais do que o aceitável para obter um ultrassom e sim, acabou sendo câncer. Durante uma consulta, ele me disse que se recusou a considerar uma cirurgia com base no fato de que ele tem a mesma condição e pode se exercitar muito bem. Ele então começou a me dizer que eu não precisava buscar o bem-estar físico pois parecia bem, especialmente em comparação com a pessoa média da sua cidade, sabe? Com uma piscadela tipo: mano, você me fez sair do trabalho para dirigir 1 hora para se recusar a me ajudar e depois insultar minha cidade natal. Eu contestei a conta de consulta de $300 com a premissa de que não havia serviço prestado e eles abandonaram. O médico me disse que se eu quisesse continuar o tratamento e conseguir uma vaga na enfermaria eu precisaria raspar todo o meu cabelo. Vale a pena notar que o tratamento não teve nada a ver com a minha cabeça. Ela não tinha jeito nenhum à beira do leito. Era rude com os outros profissionais médicos e etc. Eu disse à enfermeira que estava com dúvidas sobre concordar em ficar na enfermaria, mas ela me convenceu a tentar. A primeira coisa que o médico me cumprimenta naquele primeiro dia foi: oi, lembra de mim? Eu sou aquele médico que você odeia. Que raio de jeito é esse de falar com
com alguém doente e com problemas mentais. Eu estava tendo uma dor aguda no cotovelo por um tempo. O médico entra e diz: você deveria cortar todos os laticínios sem nenhum tipo de diagnóstico. Em seguida diz para cortar todos os produtos lácteos e lista leite, queijo e ovos. Eu disse a ele que ovos não eram laticínios e ele insistiu que sim. Eu honestamente não sei o que fazer com você. Meu psicólogo em uma clínica de saúde mental em uma base da Força Aérea que passou a nunca mais marcar uma consulta de acompanhamento. Eu tinha 19 anos e fui diagnosticado com depressão clínica. O cara tinha um doutorado no que fazer comigo. Se ele não conseguiu lidar comigo sob o estresse da faculdade, então eu realmente me pergunto o que diabos ele diz aos veteranos. Eu estraguei meu quadril há alguns anos. Fui ao pronto-socorro e eles me disseram que era uma banda de volta tensa. Eu contei isso para minha irmã e ela me disse para deitar de lado com um travesseiro entre as pernas e isso ajudaria com a dor, mas não. Na verdade, doeu tanto que cada músculo que eu tinha travado. Meu marido tem que me empurrar de costas. Marquei uma consulta na segunda-feira de manhã. Quando entrei, contei à médica o que foi dito acima e ela revirou os olhos. É uma banda de volta tensa e ela me disse: você está pensando demais nisso. Vai ficar tudo bem se você descansar. Eu repeti a parte sobre o que minha irmã me disse, e ela basicamente insinuou que minha irmã estava fora de seu alcance em lidar com lesões e que ela está apenas me deixando paranoica. Eu lutei um pouco com ela e finalmente ela concordou em me examinar e deixe-me dizer-lhe, eu não tenho ideia do que ela fez, mas o que quer que tenha sido não foi gentil e doeu tanto que eu realmente gritei e comecei a chorar. Então ela teve a coragem de olhar para mim e dizer: ah, essa não é sua banda de volta. Nada de merda, senhora. Então ela não quis voltar a me examinar. Fiquei tão chateada que fiz uma reclamação. Acontece que eu rasguei vários tecidos conjuntivos e lasquei alguns pedaços do osso. Acabei de licença médica por quase 4 meses. Quando eu tinha 8 anos eu estava no dentista para uma limpeza. Ele mencionou que eu tinha um frênulo embaixo da língua, que é um pequeno e desnecessário pedaço de tecido extra que prende a língua ao fundo da boca. Ele disse que poderia removê-lo. Seu raciocínio era que minhas futuras namoradas apreciariam se eu tivesse uma língua mais móvel. Fui ao médico com uma itu muito dolorosa. O médico disse que se eu usar uma saia tão curta quanto usei nessas temperaturas, não é de se admirar que minha zona feminina esteja sofrendo de um resfriado. Eu precisava ir para casa, me trocar e enrolar um cobertor em volta de mim para aquecê-lo. Ela relutantemente concordou em fazer uma amostra de urina que apareceu sangue e muita proteína. Deu-me alguns antibióticos depois de muito debate e me deu o olhar mais desprezível enquanto eu saía. Depois de uma apendicectomia eu tive um acompanhamento. Em vez de inspecionar as incisões na mesa como de costume, ele agarrou meus quadris e olhou para baixo das minhas calças e ele disse: tudo parece muito bom, especialmente aquele de baixo. Então piscou para mim. O de baixo está logo acima dos meus genitais. Acontece que os 2 primeiros foram infectados. Não era médico, mas enfermeiro. Enquanto tomava minha história, ela perguntou se eu estava tomando algum medicamento. Eu disse a ela controle de natalidade e um antidepressivo. Ela olhou para mim e disse: você é tão jovem, porque você tem que estar deprimida. Eu pensei sobre isso e percebi que não tinha nada para ficar deprimido e fiquei curado. Obrigado, enfermeira aleatória. Gostou dos relatos? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no vídeo que vai aparecer agora.